Em nosso estudo de hoje, lição 20 do livro Irmão, e tem por título Agradecemos, Senhor. Senhor, ensina-nos a gratidão pelos bens que recebemos constantemente de Tua infinita bondade, sem desconsiderar os supostos males com que a Tua justiça misericordiosa nos amplia o patrimônio de bens. Agradecemos a presença dos amigos que nos acrescentam os recursos capazes de nos garantir o reconforto próprio, e agradecemos também o concurso dos irmãos que nos ofertam ensejo de despendê-los tanto quanto possível pelos canais do trabalho ou ante a luz da beneficência. Os que nos amparam a vida e aqueles outros que nos rogam apoio, exercitando-nos na assistência com que fomos chamados e a aprender o amor a que nos destinamos. Os benfeitores que nos administram aulas de educação e os que se nos fazem examinadores do grau de paciência ou de tolerância em que estagiamos presentemente. A bênção dos amigos que nos consolam e a escora dos adversários cujo policiamento nos disciplina. Os companheiros que nos incentivam a caminhar para a frente e os outros que nos socorrem através da crítica construtiva. Agradecemos, Senhor, a luz e a sombra, quando a sombra nos auxilia a buscar mais luz, a harmonia que nos pacifica as estradas do dia a dia e a tormenta de incompreensão, quando a incompreensão nos fortalece para descobrir a concórdia em que se reúnam os esforços de todos para a felicidade comum. Diante da luta, induze-nos a entender que somente na luta encontramos os ingredientes precisos para a vitória em nós mesmos e perante o fracasso, qualquer que seja, faz-nos reconhecer que somente aprendendo e reaprendendo é que conseguiremos fixar a lição. Senhor, não nos deixes entregues ao suposto bem que se transforma em mal e não nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. E seja quais forem as provas a que sejamos chamados, auxilia-nos a saber, mas a saber com certeza indestrutível, que o Teu amor reina sobre nós e que acima de todas as tribulações e dificuldades, obstáculos e lágrimas, estamos todos reunidos em Teu coração e incessantemente sustentados por Teus braços eternos. Assim seja. A gente sempre busca incluir em nossas orações a seguinte assertiva: Senhor, nos dê sabedoria para compreender como o Senhor atende aos nossos pedidos de acordo com as nossas necessidades. Porque se eu fosse atender os meus pedidos, muito infantis ainda, muito imaturos ainda sob o ponto de vista espiritual, talvez a gente pudesse estar entrando num turvelinho, num problema ainda enorme, num labirinto, né, de muitas coisas até que a gente consiga chegar à perfeição. Então, antes de tudo, antes de pedir, eu quero ter sabedoria para entender como é que o processo da minha vida vem acontecendo. Isso é interessante a gente começar a pensar dessa maneira e entender que o Emmanuel, fazendo essa prece aqui de encerramento para esse livro, ele vem enumerar algumas questões que chamam muito a nossa atenção. Em primeiro lugar, Senhor, ensina-nos a gratidão pelos bens que recebemos, sem desconsiderar os supostos males com que a Tua justiça misericordiosa nos amplia o patrimônio de bens. Mas é interessante que ele, no penúltimo parágrafo, ele volta no tema e ele fala assim: não nos deixes entregues ao suposto bem que se transforma em mal e também não nos permita menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. Isso vai remeter a gente àquele capítulo que está no texto que está no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, quando vem falar da verdadeira desgraça. Aquele texto é um texto espetacular, né? Que a gente tem que procurar observar muito mais, né, as consequências de um ato do que o ato em si. Muitas vezes a gente vai considerar desgraça aquele ato, mas vamos ver o que vai vir depois, como é que a gente vai se fortalecer depois, naquele momento em que está acontecendo. Realmente, a gente vai falar muito sofrimento, mas através daquele sofrimento a gente vai sair fortalecido. Então, aí no segundo parágrafo ele vem falar assim, vamos lá,
agradecemos a presença dos amigos que nos acrescentam, tudo bem, mas também agradecemos o concurso dos irmãos que nos ofertam o ensejo de despendê-los tanto quanto possível pelos canais do trabalho ou pela luz da beneficência. Então não é só daqueles que estão nos ajudando o tempo todo, mas principalmente aqueles pela qual a gente está colocando a nossa energia também em movimento. Aí depois ele vem falar aqueles que nos amparam a vida e aqueles que nos rogam apoio, os benfeitores que nos administram aula e aqueles que também se fazem instrumentos do grau de paciência ou de tolerância que a gente está vivendo. É muito interessante esse agradecimento, porque é através desses personagens que a gente vai ter condição de julgar a gente mesmo e ver em que etapa que eu me encontro. A bênção dos amigos que nos consolam também e a escora dos adversários, cujo policiamento nos disciplina, que adversário aqui na Terra, você querendo ou não querendo, você vai ter adversário aqui na Terra. Faz parte do combo aqui de expiações e provas, você ter adversário gratuito ou não. E também aqueles companheiros que nos incentivam a caminhar para frente e os outros que nos socorrem através da crítica construtiva. Então, nesse primeiro momento, a gente percebe o seguinte: tudo que o Emmanuel agradeceu está ligado às pessoas que estão convivendo com a gente, já que o tema do livro é irmão. E a gente está encerrando o livro. Então, ele está falando quem é o irmão. São todas essas pessoas que estão convivendo com a gente, nos servindo de apoio para aprendizado ou de apoio para abrir os olhos e verificar como é que anda a minha paciência e minha tolerância. Aí depois ele mudou agora a linha e fala assim: agora vamos agradecer a luz e a sombra, quando a sombra nos auxilia a buscar mais luz, a harmonia que pacifica as estradas e também a tormenta da incompreensão, quando essa incompreensão nos fortalece para descobrir a concórdia. São raciocínios que normalmente, quando a gente está passando pela prova ou pela expiação, a gente não consegue ter naquele momento, mas depois a gente fica, meu Deus, foi através dessas pessoas que eu consegui enxergar em mim uma possibilidade muito grande de aprendizado, principalmente quando eu me pacifiquei e entendi que faz parte do processo eu conviver com essas pessoas e aprender com elas e também ensinar com elas também um pouquinho. Ele vem botar aqui pra gente: induze-nos a entender que somente na luta nós vamos encontrar os ingredientes precisos para a vitória em nós mesmos. E perante o fracasso, nos ajuda também a entender que é só repetindo quantas vezes for necessário que a gente vai fixar de vez essas lições. Então o fracasso ele faz parte do processo da vitória. Depois ele bota assim, né, seja quais forem as provas a que sejamos chamados, auxilia-nos a saber, mas a saber com certeza indestrutível. Aí que está. Então, como a gente tinha começado aqui, em primeiro lugar, a gente pede o tempo todo sabedoria, bom senso, e para entender uma coisa, a gente vai evoluir de duas maneiras. Ou daquela maneira lúdica, em que, já que a gente ainda não teve o despertar da consciência, como diz Joana de Ângeles, a gente vai vivendo ao léu e aí os próprios espíritos vão se encarregando desse processo educativo. Ou a gente pode, sim, de maneira agora lúcida, buscando entender as etapas que a gente passa, aí agora sim, a gente procurar de todas as maneiras, a gente fazer a nossa parte, já que o desafio está chegando, qual é a melhor maneira de eu lidar com esse desafio? E daí, é interessante, né, que a gente vai conviver com pessoas, e às vezes a gente fica observando, né, o comportamento humano. Aquela pessoa, ela está magoada por algum motivo, às vezes você nem deu um motivo, mas ela encontrou um motivo para estar magoada contigo e ela quer expressar a mágoa. Se você vai mostrando tolerância para ela, ela vai aumentando, apimentando cada vez mais as demonstrações dela de mágoa, porque na verdade ela não queria que você tivesse tolerância, ela quer demonstrar que ela ficou magoada. E a gente tem que ter sabedoria para identificar isso e
e saber conversar da maneira certa também. Então, é um aprendizado maravilhoso, mas que o Emmanuel dedicou toda essa oração aqui no final do livro para nos mostrar a importância do convívio com as pessoas para o aprendizado do amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.